Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu já sei que o Pacheco Pereira vai falar mais da parte do Trump e dos Estados Unidos, isso é ótimo, porque nos permite alguma divisão de tarefas, porque eu não me vou centrar tanto aí. Eu queria fazer aqui primeiro uma declaração inicial que, em princípio, não teria que fazer, que eu considero que a igualdade na lei e a igualdade cívica faz parte do elemento central dos direitos humanos e, portanto, a questão da identidade não é uma questão menor, que no passado a esquerda ignorou os direitos individuais e que isso lhe trouxe uma história trágica, e que grande parte das conquistas que atribuímos aos direitos das minorias são um saldo civilizacional que não está a terminar. E também considero que não há conquistas, por exemplo, nos direitos LGBT, sem que os gays, as lésbicas, o transgénero afirmem-se como sujeitos políticos, e isto inclui também os negros, inclui as mulheres, inclui as várias identidades de que o livro fala, e que, para serem sujeitos políticos, tem necessariamente de haver uma afirmação de identidade. O problema é quando a identidade passa a ser individualmente construída e ultra segmentada, e essa identidade se torna um sujeito político. Mas quando as afirmações das identidades passam a ser o objetivo político em si mesmo. No livro, Mark Lilla utiliza um termo que é a dispensação, que é um termo teológico protestante, ou seja, basicamente corresponde à revelação de um sentido da história. Uma imagem do que poderia ser uma vida partilhada no futuro. E diz que há dois períodos de dispensação na história dos Estados Unidos, do século XX, que é o período de Roosevelt, ligado à solidariedade, à oportunidade, ao dever público, à proteção comum contra o risco, e o segundo período, que estaria agora a terminar, de Reagan, em que basicamente se diz que o governo é o problema, cabe ao Estado deixar os indivíduos prosperar e que a comunidade não é mais do que a soma dos indivíduos, que podem estar em famílias, na igreja, em pequenas comunidades, mas de indivíduos autossuficientes. E o que diz Mark Lilla é que a esquerda, em vez de contrariar este individualismo radical apresentado por Reagan, e contrariar através de um projeto de solidariedade dirigido a uma maioria social, teve uma política assente nos Estados Unidos, e eu acho que isto é importante, este debate, porque estamos a falar dos Estados Unidos, mas as ondas vão chegando à Europa com características diferentes, até pelas características que os próprios Estados Unidos têm. Mas dizia eu, assente em minorias cada vez mais segmentadas. As duas realidades, ele faz uma divisão que a mim me parece um pouco forçada, mas não interessa. Por um lado temos a antipolítica de Reagan contra o governo, a existência sequer do governo, na realidade, e a pseudopolítica da esquerda identitária, e que as duas, do seu ponto de vista, manifestam um mesmo individualismo extremado. Para perceber a esquerda, o que é a esquerda identitária hoje, Mark Lilla vai buscar um manifesto que é bastante conhecido e é de facto marcante para este discurso político, que é o manifesto do coletivo Combahee River, de 1977, que é um coletivo de lésbicas negras, portanto, mulheres lésbicas e negras, e que diz, vou citar a citação que ele utiliza, e depois entretanto fui ler outras coisas, mas não interessam aqui: a política mais profunda e potencialmente mais radical advém diretamente da nossa identidade, por oposição a lutarmos por pôr fim à opressão de outros grupos. Ou seja, esta é uma marca sobre um determinado discurso identitário. Isto é para não confundirmos o que é o discurso identitário da esquerda dominante hoje nos Estados Unidos e o que é a luta pelos direitos LGBT ou a luta pelos direitos cívicos dos negros. Não estamos a falar exatamente da mesma coisa. Estamos a falar de uma identidade virada para si mesmo. Ou seja, quando a luta pelos direitos cívicos e humanos passa a ser uma celebração autocentrada da minha condição única, e que passa pela interseção de variáveis de género, de orientação sexual, de etnia, e a que podemos juntar outras, porque tudo isto se torna mais complicado quando, por exemplo, a construção da identidade passa a ser um ato de total liberdade individual,
Por exemplo, a não binariedade, a ideia de que homem e mulher é uma simplificação, permite que a construção identitária tenha tantas variáveis que, na realidade, cada um de nós tem a sua. Volto a deixar claro que eu considero que as identidades existem, que são pessoal e politicamente relevantes. O meu problema, e é isso que eu vou tentar dizer aqui, é que elas não podem ser os principais atores políticos. Nos Estados Unidos, na esquerda norte-americana, hoje, de facto, em vez do cidadão, do trabalhador ou do povo, iremos lá mais à frente, temos categorias que são categorias que conseguem, que permitem construir laços de solidariedade partilháveis. A luta passou a ser pelo reconhecimento do eu. Já não estamos sequer a falar de grupos de comunidades, estamos a falar de a afirmação do indivíduo como o principal ator político. E isto, de facto, aproxima-se, como diz Carlyle, aproxima-se Mark Lyle, aproxima-se da retórica ultra-individualista de Reagan e do neoliberalismo. O autor diz que chama a atenção, e eu achei interessante, que o marxismo olha fixado no horizonte e nas circunstâncias profundas que moldaram a história, enquanto esta esquerda identitária se fixa, isso digo eu, não diz ele, se fixa no seu próprio umbigo. E ele faz um paralelo com o Facebook, que eu acho interessante, mas acho que não tira daí as devidas conclusões, que há cidadania comum, que aliás correspondem os mass media, os jornais, as televisões, que todos assistíamos em conjunto, passámos a ter uma rede de afinidades eletivas. O problema, eu acho, é que ele não conclui que a cultura da esquerda identitária e as redes sociais têm a mesma origem que a atomização da sociedade. Ou seja, eu acho que um dos grandes problemas que atravessa o livro é que ele põe sempre a vontade do ator político à frente das condições sociais, económicas, culturais que existem em que eles atuam. O outro problema que ele levanta e que eu queria reafirmar tem a ver, e que para mim é talvez especialmente grave, tem a ver com a balcanização da esquerda. Porque se a esquerda identitária, quando a esquerda identitária transforma o que foi o extremo das aspirações das massas em transformar, por exemplo, o poliamor num tema com dignidade política, ou seja, quando o salário mínimo nacional tem a mesma dignidade política que o amor livre, eu quero deixar claro que acho que o amor livre até é mais interessante que o salário mínimo nacional, mas não tem a mesma dignidade política. A esquerda entra num beco sem saída, aliás, que ele resume numa frase que é esta, que é: como a opressão é polimorfa, a resistência também tem que o ser. Ou seja, ela está em todas as frentes, em permanência, desde a palavra ao ato íntimo, à grande política do Estado. Como a luta pelo poder está em todos os domínios da vida, ou seja, esta afirmação é verdadeira, a luta pelo poder está de facto em todos os domínios da vida, não é mentira, só que é uma verdade de um ponto de vista politicamente inútil. A dispersão, aliás, pode ser visualmente compreendida quando a bandeira da esquerda, que era o vermelho, passou a ser a bandeira do arco-íris. E eu acho que é um bom retrato do que é a dispersão da linguagem política da esquerda. Ele dá outro exemplo que eu por acaso depois fui verificar e é um bocadinho forçado, que é o exemplo do site do Partido Republicano e do Partido Democrata, em que ele diz que o Partido Republicano tem 11 princípios da renovação americana e é assim que se estrutura, enquanto o Democrata tem 17 links para a comunidade LGBT, para os hispânicos. Depois eu fui ver, na realidade não é bem assim, é só mesmo quando se vai cá abaixo e linka-se. Mas a imagem é boa, não é vero, mas é bem trovato. Houve uma tentativa no discurso à esquerda de tentar fazer uma fusão impossível, que é como ter um discurso pelos direitos LGBT anticapitalista, ou seja, que atribuísse ao capitalismo a opressão das minorias sexuais. Devo dizer que todos os esforços têm sido inúteis, porque é um absurdo, evidentemente. Eu acho mesmo que é um absurdo, não há qualquer ligação entre as duas coisas e, portanto, não é possível unir dessa forma. Ele
E depois Marco Leila fala da desistência. Eu queria desenvolver isso, não o citando, mas falando do que eu também considero que esta a escolha da política identitária por parte da esquerda americana e crescentemente da esquerda europeia resulta de 3 desistências, ou resulta e corresponde a 3 desistências. Uma é a desistência de construir maiorias sociais, que não sejam uma mera soma de minorias. Para isso é preciso convencer os outros, e a consciência da identidade individual cria uma política de esquerda construída na ideia da consciência da identidade individual, cria uma incomunicabilidade, uma impossibilidade de construir narrativas comuns e, sobretudo, uma ausência de empatia com o outro. O argumento, e isto já o estou a citar a ele, é substituído pelo tabu, de tudo o que não se pode dizer. E isso corresponde a um discurso da culpa do opressor, ou seja, todos nós pertencemos a alguma maioria de opressores, brancos, heterossexuais, homens, europeus, todos pertencemos de alguma forma a uma maioria de opressores, o que significa que não estamos apenas a somar as minorias, estamos a somar um conjunto de maiorias de opressores que combatemos até ficarmos sem ninguém, ou seja, nós, no conjunto da nossa identidade, contra o resto do mundo. E esta desistência também corresponde a uma desistência que abandona, que desiste de falar, e isto é muito importante em relação a Trump, que desiste de falar para a maioria dos excluídos. E ela acaba e desemboca, inevitavelmente, eu não vou desenvolver esta parte, é uma parte que eu gosto especialmente, mas não vou desenvolver esta parte, na nova clivagem que nos é apresentada entre o aberto e o fechado, entre o aberto ao mundo e o fechado na nação, entre o que tem medo da mudança e o que resiste à mudança, ou seja, uma clivagem onde se podem encontrar em Portugal Adolfo Mesquita Nunes, Augusto Santos Silva e Rui Tavares numa mesma amálgama que evidentemente não pode ser produtiva do ponto de vista político e que encontra talvez no seu expoente máximo, na minha opinião, Emmanuel Macron. A segunda desistência é a de conquistar posições no Estado. Eu não vou desenvolver muito esta, mas basicamente a política identitária de esquerda concentra-se nos movimentos sociais, onde a negociação é dispensável, e nos Estados Unidos, isso é um fenómeno exclusivamente americano, na judicialização do confronto político, onde a maioria também é dispensável, porque o que interessa é a decisão do juiz. E a terceira desistência é talvez no limite a desistência em relação à própria sociedade, ou seja, a construção, como eu não posso mudar a sociedade, construo sociedades alternativas com experiências de nicho, sejam as moedas locais, sejam, eu não estou, nada disto está, esta parte não está nada no livro, sejam as moedas locais, o consumo consciente, já para não falar da influência New Age que se sente na esquerda, que recusa a ciência e torna-se totalmente radical na recusa de regras comunitárias, de que o exemplo da vacinação é talvez o exemplo extremo que faria a esquerda perceber que está a ir para um caminho de delírio absoluto. E pronto, já nem vou falar dos animalistas porque não quero problemas, fica para outro momento. A questão que Marco Leila não fala, ou fala sem querer, é quem é que começou por desistir. A dado momento ele responde, ele responde inadvertidamente quando se queixa do ódio que a direita tinha a Bill Clinton. E diz: era indiferente que Clinton tivesse lutado para deslocar o partido para o centro, que assumisse uma posição realista na economia e na política externa, tivesse dito que a era do governo de grande dimensão tinha terminado e apelado que se acabasse com a assistência social na sua atual forma. Ou seja, a esquerda identitária ocupou um lugar que na realidade foi deixado vazio. E infelizmente Leila não quer entrar nesse debate, mas vou entrar eu. O que ele escolhe como sujeito construtivo, ou seja, um sujeito possível para a esquerda, é o de cidadão, que pode ter uma narrativa comum, uma solidariedade que a une, e que nos Estados Unidos tem uma história muito específica que tem a ver com o facto da cidadania norte-americana se sobrepor desde o início às diferenças religiosas e proteger, para quem vinha, por exemplo, da história, fugido da Europa em relação às guerras religiosas. Claro que ele
ele próprio assume isso, que a história dos negros não entra aqui e esse papel de cidadão nunca lhes foi dado. Aliás, explica porque é que o movimento negro teve ele próprio um percurso bastante diferente. Qual é para mim um problema? A escolha do cidadão como sujeito político para a esquerda tem para mim dois problemas. Um, não é um grande problema para os Estados Unidos, é um problema para nós e para a Europa, que é a questão da nação. A ideia de cidadão, assim como a ideia de democracia, de Estado de Direito, de Estado Social, de quase todas as bandeiras da esquerda, é a nação, é o Estado-nação. Não existe cidadania fora do Estado-nação, a não ser como proclamação poética. Aliás, o único internacionalismo que eu conheço da esquerda tem a classe como agregadora. É que eu vejo hoje reavivar o discurso à esquerda contra a nação e, no entanto, não ser um discurso marxista. Ora, eu não me lembro nunca da esquerda ter nos mercados abertos a sua bandeira internacionalista. A esquerda, por exemplo, social-democrata, sempre foi profundamente nacionalista. E o outro é o discurso apolítico. Ou seja, o autor diz que a razão porque ele lhe aprecia o cidadão e não gosta, por exemplo, da ideia de pertença de classe, é porque acha que o próspero deve ser convencido para aderir a esta ideia de solidariedade e de cidadania, e que o privilegiado se deve identificar com o desfavorecido. Eu confesso que adorei esta parte de Kumbaya do livro, mas acho que a ideia de que pode haver política de esquerda sem conflito é uma ideia simpática, mas não passa de uma ideia simpática. Eu revejo mais na frase que ele próprio cita. Eu andava à procura de outra, mas ele cita uma que diz uma coisa bastante parecida, de Bernie Sanders em 2016, em que diz: um dos conflitos que vamos assistir no Partido Democrata tem a ver com a questão de irmos ou não para além da política identitária. Acho que é um avanço para os Estados Unidos se tivermos um CEO ou um diretor afro-americano à frente de uma grande empresa, mas se essa pessoa vai expedir postos de trabalho para fora do país e explorar os seus trabalhadores, não importa para nada se é branca, negra ou latina. Precisamos de candidatos negros e brancos e latinos e gays. Precisamos disso tudo, mas precisamos que esses candidatos se oponham à oligarquia. É essa a luta dos dias que correm. Na realidade, do lado oposto, Peter Thiel, o cofundador do PayPal, foi à última convenção republicana apoiar Trump e dizer que tem muito orgulho em ser gay, mas é a economia que lhe interessa. Ou seja, a direita já percebeu isto, e parte da esquerda, do meu ponto de vista, representada por Bernie Sanders, que é, curiosamente, quase totalmente ausente deste livro, o que é curioso quando se fala dos últimos anos do que aconteceu na América, e Trump é um assunto bastante importante, e Bernie Sanders acho que tem a mensagem correta. Não vai ser o assunto que estamos aqui a discutir, de um populismo de esquerda. Eu estou a medir bem as palavras, mas precisávamos de explorar bem o que é esta ideia do populismo de esquerda. E vou terminar, consegui cumprir o tempo que julgava que ia usar, vou terminar. Ele define três prioridades, e vou ser muito rápido. Ele define três prioridades para a esquerda americana, perante duas ideologias que ele considera esgotadas. Aquilo que aqui chamamos neoliberalismo. Ele lá fala do conservadorismo de Reagan, e, por outro lado, a esquerda identitária, as duas profundamente individualistas. Ele diz que a primeira prioridade é do institucional sobre a política dos movimentos sociais. Eu concordo parcialmente. O autor despreza a luta social, o que é normal para quem desvaloriza totalmente a questão de classe. A segunda é a prioridade da persuasão democrática à expressão individual sem objetivo, e eu concordo plenamente. Era importante deixarmos de tratar os eleitores de Trump como se fossem, isso levaria a outro tema, todos mentecaptos e racistas. A coisa é bastante mais complexa. E a terceira prioridade é a da cidadania sob a identidade de grupo. Eu também, com o grupo ou pessoal, eu concordo parcialmente. Acho que é uma ilusão, como disse, de uma sociedade sem conflito, e a ausência, num dos países mais desiguais do mundo ocidental, a quase total ausência da desigualdade socioeconómica nos Estados Unidos neste livro, torna bastante pouco esperançosa a ideia de um reset da esquerda norte-americana. Ou seja, eu acho que há uma parte neste livro do diagnóstico que está muitíssimo bem feita, sobretudo na análise que faz
da deriva identitária da esquerda norte-americana. Na parte da conclusão, Mark Leland não quer falar da classe social e não se quer aproximar daquilo que lá chamam esquerda progressista, e como não se quer aproximar da esquerda progressista, não encontra resposta.